diante de tudo que vocês falaram, dentro de todas essas características que a gente resumiu aqui, do que vocês trouxeram, das características do fascismo, existe o risco de ser introjetado um regime fascista no Brasil hoje? Eu acredito, Rafaela, que existe sim, pela identificação, pela forte identificação que estão tendo a esse pai, essa imagem do pai. E o problema todo, eu acho que começou com uma mídia tentando desacreditar qualquer trabalho que possa ser feito em prol dos mais pobres, dos mais prejudicados. É como se a classe pobre, a classe mais simples, fosse uma ameaça a essa classe alta que a gente tem. Então, eu acho assim, por identificação, por essa raiva contida no politicamente correto durante muito tempo, que as pessoas eram proibidas de falar e deveriam continuar sendo, porque a gente tem que ter respeito a todo mundo. Então, eu acho que nós estamos vivendo numa corda bamba. É uma visão que me dói e que eu acredito que temos que prestar bastante atenção para não deixarmos acontecer. Eu vejo que o fascismo, como nos moldes que a gente demonstrou aqui, nós podemos fazer várias comparações com o que a gente está assistindo hoje. Eu não chamaria hoje fascismo. Eu não chamaria dessa forma. Mas eu diria que existe uma necropolítica, é evidente, e existe desde os anos 90, pós-consenso de Washington, uma proposta neoliberal, que depois que o neoliberalismo entrou em crise, depois de 2008, com a quebradeira geral em Wall Street, ficou muito declarado que hoje o neoliberalismo é um sistema que funciona a partir do sofrimento. E a partir do sofrimento que ele impõe a quem faz parte desse sistema. Nós não temos mais um sistema onde você idealizava ou propunha um modo americano de vida, uma proposta de crescimento ou uma ilusão de crescimento. Não, nós temos hoje um sistema neoliberal que se apropria de algumas dessas características que nós citamos, mas adequada à realidade atual, faz com que o neoliberalismo insufle e nos faça acreditar que nós temos que produzir exaustivamente não para ter um ganho, mas para evitar o sofrimento. É uma maneira que hoje o Estado, e não é mais Estado, não vejo mais Estado, por isso que eu discordo também um pouco do fascismo, eu vejo que existe hoje um certo poder econômico absurdamente forte, que se vale desse sofrimento e que é legitimado, que é acocorado, é auxiliado por uma omissão do próprio Estado, que deveria assumir um papel de mais autoridade para evitar que nós fiquemos aí ao sabor de qualquer liderança empresarial, econômica, que é ingerente hoje no Estado. É perceptível, é ingerente. Atua dentro do Estado e atua com o Estado. Várias empresas. Imagina se você tem aí um cara dono de uma rede de multinacionais chamando o cara para ser ministro da Saúde, né? Ou você coloca Unidunité, quem que você vai pôr? Tá ficando descarado já. Isso tá ficando. Ou seja, eu acho que está sendo uma vergonha para nós, e está sendo uma vergonha para o mundo, e até para os neoliberais assistirem um governo como o nosso, que não é capaz mais de mostrar isso de uma maneira tão cuidadosa. Tá ficando escancarado isso no Brasil. E isso está ameaçando a própria existência do neoliberalismo, porque as pessoas estão começando a tomar uma atitude de eu não aceito isso, ou isso não me agrada, e isso está ganhando um espaço muito maior de inconformidade. Veja, essa inconformidade não quer dizer que o povo possa tomar uma atitude e as pessoas tenham autonomia para tomá-la. Eu duvido disso, mas eu acredito que fica mais escancarado que não é um Estado, mas são empresas que tomam conta de toda essa estrutura e que geram, através do sofrimento, um ganho financeiro. A lógica hoje é, gere sofrimento para que a pessoa gere riqueza. Não é gere sonhos para que ela produza riqueza a mais. E pensando muito à luz desse comentário do Sandro, fiquei pensando aqui que também não acredito que seria uma retomada desse movimento, desse padrão, né, do pacote todo. O que eu percebo, a leitura que eu faço é que existem sim elementos que são completamente ligados às práticas fascistas,
mas o inconformismo, o incômodo que as pessoas conseguem esboçar, e aquilo que o Sandro falou, eu estava justamente pensando nisso, que não quer dizer que seja um inconformismo e um incômodo que tem uma potência efetivamente transformadora, mas gera uma necessidade de busca, de nomear. As pessoas, a hora que não se conformam, né, começam a esboçar ali um movimento que hoje ele acaba sendo um movimento retórico, e em função também do contexto que a gente vive, um movimento mais a partir das redes sociais, cria-se uma necessidade também de nomear aquilo, né? Como é que chama isso? O que eu estou lutando? Como é que eu chamo isso que eu estou lutando, que eu sou contrário, ainda que tenha, num primeiro momento, sido apoiador? Isso aqui se chama fascismo. Então, é a necessidade de nomeação que eu acho que, às vezes, acaba deslocando um pouco o sentido exato, que, como eu comentei anteriormente, que é aquilo que a gente viu acontecer com o chamar de comunista, né? De repente vira uma geleia geral, uma coisa que, né, eu reconheço determinados elementos numa determinada conduta, num determinado discurso, e aí eu nomeio a partir das referências que eu tenho. Historicamente, essa nomeação vai mudar. Lá na frente, vamos ver, né? Como é que nossos filhos vão estudar isso? Que capítulo que isso vai entrar, né, nos livros de história? Como é que isso vai ser nomeado? Como é que isso vai ser caracterizado? Fato é que, no presente, as pessoas buscam um nome, buscam uma forma de alocar. Então, eu vejo, sim, muitos elementos, mas também não reconheço como movimento exato, né, como um pacote exato. Até porque, historicamente, as coisas vão se transformando. Né? Historicamente, outros elementos vão se agregando, e isso me parece muito real também em relação ao racismo. Né? Não adianta, eu já não vejo mais possibilidade de nós pensarmos o racismo no Brasil única e exclusivamente como se fosse uma esteira do final do século XIX para cá. Na verdade, houve uma série de modificações, de revisitações. Claro que tem ali um ponto fundamental, não só, né, pensando ali no contexto da abolição, república, as novas teorias que chegam no país, né, aquilo que o Robert Schwartz vai chamar de um bando de ideias novas e que vão sendo mobilizadas. Aliás, pensando aqui no Robert Schwartz, gente, eu fico pensando que não é novo no Brasil essa coisa de pegar um conceito ali, dar uma destrambelhada na coisa. Isso já foi feito com o darwinismo social, isso já foi feito com tantos outros conceitos que chegam tardiamente, né, e acabam acoplados aqui à nossa realidade. E aí a gente sai, não, aqui temos isso, mas que a presença desses elementos existem, elas estão sim aqui. Né? E um outro dado, né, pensando no resumo que você estava propondo, a questão da imprensa, né, já foi falado aqui, mas tem uma questão não só da manipulação da imprensa, mas também de lutar para que a imprensa hegemônica caia em descrédito. Né? E isso a gente está vendo assim, muito escandalosamente acontecer no Brasil. E aí, Sandra, a hora que eu vou fazer aqui um parêntese, gente, de uma coisa aqui, abrir meu coração aqui. Estou num bairro aqui em Alfenas, né? Tem um grupo, eu não faço parte desse grupo de WhatsApp, e aí é um grupo em que as pessoas são bastante religiosas, e tem o nome do bairro lá, o grupo, e elas ficam combinando de rezar nas casas umas das outras, né? Porque, inclusive, são negacionistas, claro, né? Então, ficam combinando de rezar uma nas casas das outras, e aí tem uma imagem que vai passando de casa em casa. Nunca trouxeram aqui na minha casa, eu fico tentando desconfiar por quê. Mas a hora que o Sandro traz, né? Que é muito bom desfrutar do amor cristão, quando se tem um grupo para despejar o ódio, no mesmo grupo em que eles combinam onde vai rezar, e para onde é que vai a imagem de Maria, eles também compartilham fake news, eles também defendem o governo atual, eles também defendem os líderes atuais, e eles também falam de uma forma muito pejorativa dos grupos aos quais colocam seu ódio. Né? Isso é claríssimo, assim, né? Isso está muito gritante aos nossos olhos. E só para trazer aqui para uma coisa muito proexata, o grupo do WhatsApp do meu bairro, que eu não faço parte, eu fico sabendo pelas beiradas. Essa questão que a Dani trouxe sobre alguns conceitos e como que esses conceitos são totalmente distorcidos, né? Isso é uma preocupação da sociologia, né, das ciências sociais desde o começo, né? Durkheim já falava sobre isso. Acho que nas regras do método ele vai falar sobre a utilização de alguns conceitos sem uma definição clara sobre isso e que acabam agora sendo conceitos que são usados de maneira até mesmo ofensivas, né, vamos dizer assim, quando você quer, igual você comentou, né, chamar o outro de comunista, né, virou
tem todo um significado por trás disso que foge totalmente da origem da palavra e de todo o conceito que ela traz. Uma outra questão que eu ia falar, respondendo, né, a própria pergunta que a Rafa trouxe para a gente, é sobre a questão do fascismo. Eu acho que, da mesma maneira, né, que o Sandro e a Dani colocaram, eu acredito que a gente não tem, né, nos moldes essa institucionalização, né, vamos colocar assim. Eu acredito que, por mais frágil que nossa democracia possa ser nesse momento, né, algo muito recente e com uma certa fragilidade, eu acredito que ela ainda vai prosperar, né, nesse sentido. Só que o que me preocupa é que as ideias vão permanecer, né? Então, assim, talvez institucionalmente não exista, mas as ideias, eu acho que elas ganham força, né? Então, eu acredito que nesse sentido é extremamente preocupante, porque elas ganham força e ganham um protagonismo na própria discussão democrática. Chega a esse ponto, né? De a própria deliberação, a própria democracia ter que encarar isso como um discurso, como um debate político, né? Então, o que me preocupa é isso. Eu acredito que não haverá essa institucionalização, um Estado fascista, né, dentro de tudo que já foi colocado. Mas o que me preocupa muito é que as ideias estão aí e elas ganham força, né? Então, acho que as ideias permanecerão por um bom tempo, né, desde que nada seja feito nesse sentido. Boa. Eu acredito que é complicado fazer essa mimese, né, mimetização dos conceitos, né, que significa translocá-los, né, pegar de um contexto e simplesmente aplicá-lo a outro, especialmente porque, então, se a gente tem essa condição fundante, pegando pela perspectiva social, da sociologia, né, essa condição fundante do fascismo, como uma grande expressão do capital, de fato, assim, e uma tentativa de, por meio de uma ideologia, criar certa mobilização de guerra interimperialista, né, lá na Europa, no caso, a fim de forçar um novo reordenamento, né, geopolítico, de fato. Então, isso tem que ser marcado como uma expressão fundante do fascismo, até para a gente não cair nessa análise totalmente culturalista, que vai trazer esses elementos simbólicos, eles talvez possam ser transmitidos para o caso brasileiro, né? Claro que o Bolsonaro talvez se aplique como símbolo, né, no fascismo, por várias evidências que a gente já tem, mas esse caráter cultural ele não é suficiente, né, para fazer essa caracterização. Então, acho que a gente precisa urgentemente de um novo nome, que vai ser aplicado ao contexto que a gente vive hoje, no caso específico do Brasil, para a gente não cair nessa incongruência, né? E isso fica claro até para a gente conseguir fazer a distinção entre uma discussão que apareceu na internet, sobretudo, né, que era se o nazismo era de esquerda ou de direita, né? É preciso carregar ele de materialismo, porque no campo simbólico, claro que é importante a questão do ódio, claro que é importante a questão do autoritarismo, mas é preciso ver quais são as agendas materiais, né, que ele se propõe a jogar no campo. Senão a gente corre o risco de fazer essas falsas associações, né? Pode ser uma caricatura do fascismo que a gente vive aqui, mas precisa de um novo nome. Então a gente entende que há um flerte com as características desse movimento fascista, mas o que se apresenta agora é um novo remodular de um movimento ao qual nós não temos um nome ainda, mas que ele flerta e que ele tem ali características e ideias que estão bem próximas do fascismo. É bom trazer esse conhecimento, mas eu acho que é importante também a gente entender qual que é o nosso papel nesse momento, né? A gente vinha falando muito sobre o movimento antifascista, então, que não seja o fascismo o nome disso, né? Desse monstro que se apresenta para a gente agora. Como ser ante esse movimento? Como lutar contra esse movimento? Quais são as características que nós, que estamos conscientes desse crescimento, desse algo aí, dessa sombra que se apresenta, como ser ante essa sombra? Justamente fazendo aquilo que a gente está fazendo aqui agora. É falar. Eu acho que durante muito tempo a gente se calou. E a gente precisa falar. Toda vez que me chamam, eu gosto muito de Martin Luther King. E eu gosto muito daquela fala dele, do que me assusta não é o grito dos maus e o silêncio dos bons. Então, eu acho que dentro do que podemos fazer, a gente deve fazer e o momento é agora. Eu acho que chega de ficar quieto.
chega de omissão. Eu penso que a omissão e a maldade declarada andam muito junto. Então, eu acho que está na hora da gente não achar graça daquela piadinha sem graça, cortar mesmo, sabe? Ter uma postura de amor, uma postura humana e uma postura de barreira ao ódio, barreira ao mal. E abrir esses diálogos, para as pessoas também aprenderem a ouvir ideias diferentes, sem brigar, desde que essas ideias não façam mal a ela nem a ninguém. Mas a gente precisa voltar a dialogar, voltar a aprender a ouvir sem tentar impor. Porque toda vez que a gente tenta impor algo, eu não acho bacana. Desde que esse algo, óbvio, não faça mal à pessoa e ao próximo. Realmente. Eu acho que trabalhar isso muito a sério é essencial. E eu acho que nossa fala tem que ser uma fala que possa atingir o máximo possível. É complicado, né? Como professor, eu não sei, o Marco, o Rafael, vocês já passaram por uma coisa semelhante, mas você nomear isso hoje é meio perigoso. Se você chama de bolsonarismo, você perde seu emprego. Se você chama de fascismo, você está sendo um tanto quanto exagerado. Se você chama de extrema-direita, as pessoas que representam filhos de empresários vão te crucificar também. Chamar isso de alguma coisa hoje é tão interessante que a censura, ela não chega a ser uma censura especificamente do Estado, que é mais uma característica do totalitarismo. As pessoas controlam até o que se pensa, mas como se faz isso? As pessoas não entendem. Que você controla o que se pensa a partir do momento em que você estabelece no meio um se envergonhar. E quando você destitui através do controle da arte. Eu não sei se vocês recordam, mas o Peladão do Museu, né, do MASP, foi um dos mais atingidos alvos da produção artística no Brasil. Uma exposição num banco, eu não me recordo agora o nome do banco, no Rio Grande do Sul, foi um alvo de ataques constantes. Os mesmos grupos que faziam esse tipo de ataque mobilizavam esse mesmo meio que nós estamos usando hoje. Esse mesmo meio que nós nos colocamos e nos prontificamos aqui a falar. E eles usam isso de uma maneira que o discurso deles é cativante, é um discurso muito envolvente, porque trabalha com o emocional mesmo e rogando a imagens, sejam elas sagradas ou não, mas que elas possam garantir representatividade. E é interessante que hoje a falta de representatividade é um caminho muito amplo para que, como Freud dizia, essas pequenas diferenças acabem gerando essa aproximação, esse flerte com aquilo que é mais cômodo para satisfazer esse meu vazio, essa minha falta, né? Lacan dizia que muito da falta ela é uma grande amostragem, uma grande representação daquilo que realmente somos. E é por essa falta que a gente passa a ter uma condição de simbolizar no mundo aquilo que nos é mais importante e significativo. A grande questão é que as pessoas, principalmente no Brasil, elas perderam muito essa imagem, esse simbolismo. Nós passamos a sentir vergonha muito daquilo que nos representa. Isso não é de agora, isso é de muito tempo. E é isso que incomoda. E isso que eu acho que a gente tem que dar espaço para que isso seja retomado, né? Esses valores sejam retomados. Acho que é um pontapé inicial e acho que a gente está usando o espaço que muito do que hoje se apresenta como hegemônico usou. Nós estamos também usando esse espaço agora. Eu acho que a gente tem que reproduzir mais isso. Eu acho que só para marcar também um exemplo factual, né, desse distanciamento entre o fascismo e o que a gente vive agora, e que demonstra essa tentativa caricatural, né, dos nossos governantes em assumir essa, é que nenhum elemento fundante, né, do fascismo, outro elemento fundante do fascismo, que é o ultranacionalismo, né, ele consegue ser aplicado aqui de maneira fidedigna, né? Você vê uma manifestação bandeira dos Estados Unidos, né? Então, assim, realmente. Inclusive, isso remete ao que a gente vive também na questão econômica, né? Se por um lado você tinha aquele ultranacionalismo
preocupado com o avanço das forças produtivas, né? Aqui no Brasil a gente vê o inverso, né? A total desindustrialização, total processo de não validação científica, porque por mais que tivesse havido perseguições dentro do fascismo nesse campo, houve uma preocupação enorme em formular próprias ciências que se adequavam aos modos fascistas, mas era uma preocupação grande, enquanto aqui a gente vive à base do obscurantismo e superstição. Com certeza. Só para pontuar também, eu acho que agora uma questão do fascismo que eu acho que a gente não tinha chegado a colocar, né, mas que representa um pouco esse governo, talvez seja essa ideia da militarização, né? E assim, de vários militares, né, ocupando cargos e justamente nesse movimento anti-ciência, né, eles meio que se encontram, né? Então a gente passa a ver militares, né, ocupando cargos técnicos, né? Por exemplo, o nosso atual ministro interino da ciência é um militar, né? E assim, é aquela questão, né? Qual é o conhecimento, né, que ele traz ali, né? Como ele pode contribuir para esse momento, sendo que acabaram de passar, né, antes dele, dois médicos, né? E talvez pelo conhecimento poderiam acrescentar muito mais com o momento. Então eu acho que né, o momento que a gente vive, um líder, né, um político que foi eleito com um discurso justamente de colocar os melhores de cada área, né, aquela ideia de que não teria justamente essa questão política envolvida, e a gente passa a ver esse movimento se distorcendo, né? Então já são brigas, a gente já vê questão de movimento do centrão, né, para outros cargos, enfim, a questão de verbas, e principalmente essa questão de como que aqueles ministros que antes eram até mesmo carro-chefe, né, do governo, que representavam muito mais do que apenas um cargo, eles passaram a perder espaço e aos poucos, cada vez mais militares assumindo esses locais, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto que a gente não tinha comentado ainda, né, sobre características do fascismo, que passa por essa militarização da própria instituição. A educação também, Rafael. As pessoas estão defendendo escola militar, que seja a melhor saída. Escola militar. Para quê? Para que o aluno seja um bom aluno. Eu não sei se vocês recordam, mas todo professor de história, sociologia e filosofia era tudo petista, comunista. E o ato de você trazer filosofia e sociologia é para você realmente dar subsídio para que a pessoa possa pensar. Mas, veja, eles defendem que não, a boa educação é aquela em que o aluno é educado. Mas o que eles chamam de educado? Adestrado. Eles não falam de educação, eles falam de adestramento. Adestrar é uma coisa fácil de fazer. Você tendo um chicote bom e um ossinho, um brinquedinho para animar junto, você adestra qualquer pessoa. Então, pessoal, a gente fica por aqui com mais um vídeo informativo para vocês. Se tiverem temas que vocês querem que a gente fale aqui, tragam, comentem aí nos nossos canais. E a gente fica por aqui. Tchauzinho.